Então, boa noite, olá minhas caras, olá meus caros, olá a todos. Vamos continuar, na verdade, na nossa disciplina e começar a estudar propriamente o texto do Teeteto, né? Vocês se lembram que eu deixei para vocês uma introduçãozinha ao Teeteto, né, que explica a estrutura do texto. O texto ele tem uma estrutura mais ou menos simples, né, linear, não é, por exemplo, como uma república, onde tem muitos temas que se entrelaçam, né? A discussão, ela corre de um modo mais ou menos linear. Depois daquele setup, né? Depois daquela a mise-en-scène, colocar a ação dramática que o Platão põe no começo, né? De lembrar que o diálogo, o Teeteto e assim por diante. E logo depois já começa a narração, a leitura, digamos assim, do diálogo do Teeteto com Sócrates e também Teodoro, que participava desse diálogo, tá? E algumas coisas importantes, tá, que eu já disse para vocês, mas quero lembrar para a gente começar a entrar no texto do Teeteto, né? A primeira é a importância justamente desse cenário dramático, né, dos personagens que aparecem. Vocês se lembram, quando a gente leu o Menon, eu insisti muito na importância da matemática, não apenas como modelo de conhecimento para Platão, ou como ideal de conhecimento para Platão, mas como ideal e modelo de conhecimento ao longo da história da filosofia ocidental, para a filosofia ocidental, desde a antiguidade até pelo menos o final da modernidade, até pelo menos o século XIX, né? É só no século XIX que a gente vê o rompimento desse paradigma matemático como sendo o ideal de racionalidade, o ideal de razão. Há muito tempo atrás eu escrevi, inclusive, uma coisa que era justamente para mostrar como a crise da racionalidade no século XIX, que leva a toda a filosofia contemporânea, depois de Frege, Nietzsche e assim por diante, que vão, enfim, mudar o paradigma da filosofia moderna, né, tem a ver justamente com a crise da racionalidade matemática e também da racionalidade científica moderna, né, já que as ciências do século XIX, a termodinâmica, o eletromagnetismo, depois do século XX, a relatividade, por exemplo, vão colocar em xeque os modelos aquele modelo clássico de ciência, né? Que é acompanhado, ou que, digamos assim, está casado com o modelo euclidiano, tá? E aí quem aparece no diálogo, então, é o Teodoro e o Teeteto. E se vocês se lembram, em um certo momento, quando eu estava falando do tal modelo euclidiano para vocês, eu disse, olha, o Euclides teve a sorte de ser o primeiro aliás, ele teve a sorte de que a obra dele permaneceu e é a mais antiga e, portanto, ela fornece o modelo dessa racionalidade matemática para nós, né? Mas, contemporâneos a ele, um pouco antes, um pouco depois, vários outros autores provavelmente escreveram livros muito semelhantes, entre os quais, provavelmente, Teodoro. Teodoro era um grande matemático lá na Grécia, e a gente sabe pelos relatos posteriores, né, já que o livro se perdeu, que ele tinha uma obra que era semelhante aos elementos de Euclides, uma espécie de manual axiomático dedutivo da matemática e da geometria em particular, né? Tanto que quando o Teeteto começa a falar daquilo que o Teodoro sabe, o exemplo que ele dá é a geometria, né? E, obviamente, isso não é por acaso, assim como não era por acaso que o exemplo de rememoração lá no, perdão, lá no Menon fosse o exemplo da duplicação do cubo, um exemplo também tirado da geometria. Isso, vocês se lembram, eu tentei mostrar para vocês, implica uma série de coisas, uma série de posições que a gente pode atribuir ao Platão, na medida que a gente pode atribuir posições a Platão. Mas, por exemplo, um certo compromisso com um fundacionalismo epistêmico. Por exemplo, um certo compromisso com reconhecer como conhecimento, sobretudo aquilo que a gente chama hoje de conhecimento a priori, conhecimento analítico, se vocês quiserem, conhecimento lógico, matemático, conhecimento racional, em detrimento do conhecimento da percepção, do conhecimento da aparência. E isso é importante porque é o começo do Teeteto, né? O primeiro momento de refutação tem o primeiro lá das técnicas, né, da confusão entre tipo e caso, mas a primeira grande discussão do conhecimento no Teeteto é a discussão da identificação proposta pelo Teeteto entre conhecimento e percepção. E vocês já sabem, né, que para Platão, e isso em grande parte por causa dessa confiança no ideal matemático, né? Para Platão, o conhecimento das aparências, o conhecimento fenomênico, não é sequer conhecimento, né? Não é que é um tipo de conhecimento menos confiável
ou algo assim. Não merece o nome de conhecimento, tá? Pelo menos nesse diálogo, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o Protágoras, a posição do, que é um diálogo, outro diálogo do Platão, né? A posição é muito mais matizada, né? E a gente não pode afirmar a mesma coisa em relação ao Teeteto, né? São posições diferentes. Mas no Teeteto e no Mênon também, a gente encontra essa grande separação, né? Essa fronteira entre conhecimento a priori e conhecimento das aparências. Conhecimento racional, para usar uma palavra um pouco mais neutra e genérica, né? E conhecimento das aparências, conhecimento dos fenômenos, tá? E o que eu quero fazer hoje é justamente discutir esse ponto do Teeteto, né? O ponto que abre o diálogo, que é a crítica da definição, da identificação entre conhecimento e percepção proposta pelo Teeteto. Não só porque ela é importante para o diálogo, para a gente entender Platão, mas também porque ela é uma discussão que aparece até hoje, né? O que eu quero mostrar, lendo todos esses textos, primeiro Platão, depois o Descartes, né? Depois o Kant e assim por diante, é mostrar um pouco como a discussão contemporânea sobre a epistemologia foi se moldando, foi sendo, digamos assim, construída a partir da discussão dentro da história da filosofia, ou mostrar que toda a discussão contemporânea, mesmo que o jargão ou que o vocabulário pareça ser diferente, não se encontre do mesmo modo nos autores antigos e modernos, ou autores da história da filosofia, ela é essencialmente a mesma, essencialmente uma continuação dessa discussão. Então, assim como a gente pode recorrer a conceitos contemporâneos, por isso que eu fico falando de fundacionalismo, coerentismo e assim por diante, né? A gente pode recorrer a conceitos contemporâneos para iluminar a leitura dos antigos, dos filósofos da história da filosofia. E vice-versa, a gente pode usar a história da filosofia, a gente deve usar a história da filosofia para entender as discussões contemporâneas e não restringir as discussões contemporâneas à briga entre papers e artigos de professores universitários, né? Eu acho, já disse para vocês, que essa separação entre, digamos assim, uma filosofia contemporânea, filosofia, né, e história da filosofia, ela é artificial e forçada, e eu tento um pouco mostrar isso ao longo desse curso. Então, a gente vai usar o Platão para ler o Platão, para entender o que o Platão está propondo, mas também como uma espécie de porta de entrada, como uma espécie de senha, né, para a gente conseguir entrar e destravar grande parte da discussão contemporânea. Grande parte da discussão contemporânea, por exemplo, tem a ver com o papel da percepção, o papel dos sentidos, o papel da experiência em geral na fundamentação do conhecimento, tá? Deixando um pouco de lado Platão, deixando um pouco de lado aquilo que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nesse curso, quando vocês pensam em conhecimento, quando vocês pelo menos pensavam em conhecimento antes de começar a fazer um curso de teoria do conhecimento, um curso de filosofia, as nossas intuições mais naturais sobre o conhecimento associam o conhecimento com a percepção, com os sentidos, tá? Se eu perguntar para vocês o que é que vocês sabem, ou se vocês podem me dizer uma coisa que vocês têm certeza nesse momento, um exemplo natural que vem à mente, um exemplo natural que vem à nossa cabeça são as percepções que os sentidos nos oferecem. Eu sei que está quente em Guarapuava, estou suando agora. Estou aqui na sala, já são 7h pouco da noite, mas estou suando de calor em Guarapuava, coisa que nunca acontece. Eu sei que está quente em Guarapuava. Como é que eu sei isso? Porque os meus sentidos me dizem isso. Eu não vou colocar em dúvida os meus sentidos. Parece a coisa mais confiável do mundo. Quando a gente sabe que está chovendo porque a gente olha pela janela, a gente sabe que a gente foi aprovado no vestibular da Unicentro, porque a gente olhou a lista e viu o nosso nome, a gente tem acesso ao mundo, nossa relação cognitiva, epistêmica mais direta com o mundo parece ser pelos sentidos. E, paradoxalmente, a filosofia, ao pensar sobre o conhecimento, começou colocando os sentidos totalmente de lado, totalmente, digamos assim, marginalmente ao que é de fato conhecimento. Isso tem a ver com aquela distinção que a gente já viu, que vocês já conhecem. Nós encontramos aqui no Mênon, por exemplo, vocês encontraram lá na República ou quando estudaram Platão, entre opinião e conhecimento, né? Bom,
Outra coisa interessante para a gente pensar, né, que dentro dessa proposta que eu tenho, tá, para a gente ler os textos e fazer esse diálogo com a discussão contemporânea, tá, é mostrar para vocês como muito da discussão contemporânea é simplesmente a retomada de teses que, por exemplo, são apresentadas pela primeira vez em Platão, ou em Aristóteles, ou em outros autores, tá? No Teteto, o Platão faz uma passagem, né, uma associação muito rápida, que a gente quase não percebe se não tiver prestado atenção no texto, né, do conhecimento como percepção para o relativismo protagórico, no caso, mas o relativismo, a tese relativista, tá? E são, obviamente, coisas diferentes, tá? A aceitação da percepção como uma fonte do conhecimento não implica necessariamente relativismo, né? Mas o Platão faz essa identificação, e muitos autores fazem essa identificação. E quando o Platão critica o relativismo, vocês vão ver que ele tem basicamente dois argumentos contra o relativismo. Esses dois argumentos contra o relativismo são os dois argumentos básicos contra o relativismo até hoje, apesar do relativismo ter ganho muitas caras diferentes ao longo da história, tá? Desde Protágoras até hoje, relativismo significou muitas coisas diferentes. Então, o que eu queria hoje, né, nas próximas aulas, espero ser hoje, senão fica para a gente terminar na próxima aula, na próxima videoaula, eu queria mostrar um pouco como aparece, então, no Teteto, no começo do Teteto, essa dupla discussão. A discussão primeiro do conhecimento como percepção e depois do relativismo. São nossos temas de hoje, né? Relativismo e conhecimento como percepção, tá? Então, deixa eu ir para o texto, eu quero comentar um pouco o texto e chegar... Vou comentar algumas coisas, não vou nem projetar, porque são coisas só de passagem que eu quero apontar, tá? Mas a primeira é, bom, em um certo momento, aqui, deixa eu projetar para vocês, na verdade. Tá aí o texto Platão, deixa eu achar a passagem que eu quero, que é mais para trás. Tá. Lá na página 40 da edição que eu passei para vocês, a edição do Carlos Alberto Nunes. Aliás, antes da gente começar, deixa eu só fazer uma breve observação sobre essa edição, tá, que eu passei para vocês. Durante um grande período da história da filosofia brasileira, houve uma espécie de crença de que só havia filosofia basicamente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, né? Quando se falava em filosofia, esses eram as grandes referências, né? Porque, enfim, toda a história da questão da USP nos anos 50, né? Toda a história da UERJ, o FRJ, que, enfim, herdaram, né, a capital, o fato do Rio de Janeiro ser capital cultural, né? E depois, nos anos 60 e 70, também lá no Rio Grande do Sul, na URGS, começou a formar um grupo bastante relevante na filosofia brasileira, né? Mas, no Pará, na Amazônia, né, brasileira, lá em Belém do Pará, havia um grupo de estudos, havia, assim, uma vida filosófica bastante importante, né, bastante agitada, né? E duas figuras importantes nessa vida filosófica amazonense, né, quase na pré-história da profissionalização da filosofia no Brasil, envolvem dois Nunes, né? Este aqui, que é o Carlos Alberto Nunes, e um outro Nunes que eu também recomendo que vocês leiam, que é o Benedito Nunes, né? Grande estudioso de Heidegger, de estética, de literatura brasileira, fazendo interfaces com a filosofia e assim por diante, né? E o Carlos Alberto Nunes simplesmente traduziu todos os diálogos do Platão, né? Traduziu a obra completa do Platão, uma tradução excelente, ele era um grande helenista, né? A gente pode, é claro, fazer críticas e reparos, né? Até pelo momento em que foi feita, já uma edição de 40 ou 50 anos atrás, né? Mas mesmo assim é uma referência, é uma tradução excelente. Ela está agora sendo reeditada, né? Vocês podem comprar e vocês podem também baixar ela
baixar quase todos os volumes que vocês encontram na internet, enfim. Mas o Carlos Alberto Nunes foi um grande helenista brasileiro, traduziu não apenas os diálogos do Platão, mas também, por exemplo, a poesia épica grega, né? Tem uma tradução da Odisseia, se não me engano, que também é referência, enfim. Fechado o parêntese para a cultura geral de vocês, tá? A gente está, então, trabalhando com essa tradução aí do Carlos Alberto Nunes, que, diferentemente daquela que a gente estava antes, da do Menon, não tem os subtítulos, mas ela é numerada e tem essa divisão em parágrafos que vocês encontram aí, tá? E tem a numeração padrão do lado, tá? E vejam, cadê o... Aqui. Então, lá em 40, na página 40, que eu não sei qual a página do Platão, o Sócrates vai dizer o seguinte, né? Diz-me o seguinte, falando para o Teteto, aprender não significa tornar-se sábio a respeito do que se aprende, tá? E embora eu não vá entrar aqui nessa discussão, tá? Essa é uma passagem importante, porque estabelece uma distinção que a gente não está trabalhando entre conhecimento e sabedoria, tá certo? Entre a episteme e a sofia, que aparece no filosofia, né? A gente diz que nós filósofos somos amantes do saber, né? Porque somos filósofos, né? Aqueles que têm a filia pela sofia, né? Mas, de fato, a gente deveria dizer mais precisamente que somos amantes da sabedoria, tá? Bom, para o Platão, existe uma espécie de contínuo, né, entre o conhecimento e a sabedoria. E é isso que a gente chama, às vezes, de intelectualismo platônico, às vezes de intelectualismo ético platônico. Por quê? Porque a ideia é que se a gente conhece, se a gente sabe aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, a gente também sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e, portanto, o conhecimento determina completamente a nossa vida, tá? O intelectualismo platônico é uma tese importante dentro da história da ética, ou, digamos assim, dos paradigmas éticos, mas também coloca um problema importante, que é o problema de saber como é que é possível que a gente, às vezes, saiba aquilo que nós devemos fazer, saibamos o que é o bem, né? Qual é o bem que a gente deve seguir, por exemplo, e mesmo assim não o faça, né? Vocês, por exemplo, às vezes sabem que devem estudar e mesmo assim escolhem ver Netflix ou jogar videogame, né? Às vezes a gente sabe que deve fazer uma certa coisa e, no entanto, a nossa vontade, digamos assim, não acompanha a nossa razão, não acompanha o nosso intelecto, tá? Quando Platão diz, né, que tornar-se sábio é a mesma coisa que saber, na verdade, é a mesma coisa que ser sábio, ou que o conhecimento nos leva à sabedoria, ele está pressupondo justamente que a gente tem uma espécie de identificação entre saber o bem e praticar o bem, ou pelo menos comportar-se de acordo com o bem, que é uma tese bastante difícil de ser sustentada, né? E os antigos já apontavam que tinha um problema aí, um problema que a gente individua pelo termo grego que os filósofos usavam, que é a acrasia, né? Que é justamente essa falha da nossa vontade. A gente sabe aquilo que é correto e mesmo assim não age corretamente, né? Bom, mas o Platão defende aí que no final das contas, né, aprender significa tornar-se sábio, porque conhecer teoricamente nos leva à sabedoria prática, à ação correta, porque nós conhecemos o bem, tá? E aí, então, tem uma tematização disso, tá? Leiam, voltem aí nessa passagem, né? É pela sabedoria, segundo penso, que os sábios ficam sábios. Isso difere alguma coisa do conhecimento? Não, não difere. É a mesma coisa, conhecimento e sabedoria? É. Por quê? Bom, isso é o intelectualismo platônico, né? A gente pode perfeitamente sustentar que conhecimento não é necessariamente sabedoria. Ou outro modo de sustentar esse tipo de distinção é falar que, por exemplo, informação não é a mesma coisa que conhecimento. Tá? Uma versão deflacionada da refutação do intelectualismo platônico. Tá? Bom. Tudo bem, gente? Então, aí, logo em seguida, algumas páginas adiante, deixa eu achar aqui. Perfeitamente. Pá, pá, pá.
que eu já passei, só um minuto, gente. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Bom, aí então eles estão discutindo o que é o conhecimento, né? Aí, então, em 145e, ele pergunta, o Sócrates pergunta: eis o que me suscita dúvidas, sem que nunca eu chegue a uma conclusão, sem nunca eu chegar a uma conclusão satisfatória. O que seja, propriamente, conhecimento. Será que poderíamos defini-lo? Como vos parece? Qual de nós falará primeiro? Né? Bom, a gente tem aí a pergunta do diálogo, né? A pergunta do diálogo é: o que é conhecimento? Não tem muita dúvida, né, sobre isso, e ele coloca de modo absolutamente claro que a pergunta é: o que é o conhecimento? Vocês percebem que eu estou falando isso, né? Vocês podem ler e descobrir isso, mas é para vocês perceberem, né, que, obviamente, a pergunta aqui é diferente daquela pergunta que a gente tinha no Meno, né? No Meno, a pergunta era sobre a virtude, o que era a virtude, depois, subsidiariamente, o que é, se a virtude pode ser ensinada e aprendida, e isso levava à discussão do conhecimento. Aqui no Teteto, ao contrário, a gente tem como ponto central do diálogo a questão do conhecimento, né? Logo adiante, o Sócrates reformula, né, a pergunta, ou simplesmente repete a pergunta, né? Cria coragem, pois, aqui, né, em C, 146C, se não me engano, e responde à minha pergunta: no teu modo de pensar, o que é o conhecimento? E aí aparecem, né, aquelas respostas usuais e erradas que costumam ser dadas nos diálogos platônicos, né? A primeira resposta do Teteto não é ainda que conhecimento é percepção. A primeira resposta do Teteto aparece aqui, onde está esse 4 aqui, e o Teteto diz: então, a meu parecer, tudo que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que enumeraste há pouco, como também a arte dos sapateiros e dos demais artesãos. Todas elas, e cada uma em particular, nada mais são do que conhecimento. Tá? Bom, nessa resposta do Teteto, a gente tem, o Sócrates vai apontar isso logo em seguida, né? Dois erros, né? Não tem apenas o erro usual de o Sócrates perguntar por uma definição e alguém oferecer exemplos, né? Embora tenha isso também, mas tem também um segundo erro, que aí é menos usual, porque é particular desse diálogo, que é confundir saber proposicional, né? Saber que alguma coisa é verdade, né? O saber proposicional, o saber que é propriamente expresso na episteme, né? E o saber como, o saber fazer alguma coisa. Lembra daquela distinção que a gente viu no começo, né? Entre saber que bicicletas têm duas rodas e saber como cachorro. Saber como andar de bicicleta, né? Aqui, o outro erro que o TT está fazendo é confundir o saber proposicional, saber de fato, né? E o saber como, ou a mera técnica, tá? A técnica, a tecne dos gregos, ou a ars dos latinos, é um conceito bastante importante para a gente pensar o conhecimento, desde a antiguidade até, pelo menos, o começo da modernidade, né? Quando o pessoal do Renascimento, Marcílio Ficino e os demais tradutores e estudiosos de Platão, né, começam a recuperar o Platão. Uma das coisas que eles retomam e que ninguém deu muita bola na antiguidade, né, é justamente a discussão que o Platão e depois o Aristóteles, por exemplo, na Poética, por exemplo, em outras obras, faz das técnicas, né? Isto é, de saberes que são não proposicionais, mas produtivos, que tem como resultado não uma proposição que eu tomo como verdadeira, mas uma ação ou um produto, né? Por exemplo, um vaso, uma bicicleta ou andar de bicicleta, tá? Bom, essa é a primeira resposta que o Teteto vai dar. Deixa eu tirar o cachorro daqui. Verdade. Vamos lá. Bom, tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Vivo com a Natália Garay, a semana começou quente em todo o estado, aqui em Curitiba. Foi o dia mais quente desse inverno, você falou. Alguém está ouvindo TV aí, estou ouvindo. Bom, gente,
Tá ok? Então vamos em frente. Aí o Sócrates, né, logo em seguida, página 42 ali, fala: mas eu te perguntei, TT, tu não foi isso. Do que é que há conhecimentos? Nem quantos conhecimentos particulares pode haver. Minha pergunta não visava enumerá-los um por um. O que desejo saber é o que seja o conhecimento em si mesmo, tá? E aqui, essa palavra em si mesmo, ela é absolutamente central, né? Ele quer a essência do conhecimento, ele quer ter uma definição de conhecimento que, digamos assim, capte o que é o conhecimento, né? De modo absolutamente satisfatório. E exemplos de conhecimento não fazem isso, tá? Tem uma outra passagem, tá, que eu não vou comentar, que eu não vou ler com vocês, mas que é uma passagem muito importante no Platão, na obra do Platão, então eu recomendo que vocês leiam, tá? Que é a passagem que está nessa edição aqui. Opa, como não achou? Obstétrica. O que eu escrevi errado? Eu não estou achando aqui. Mas tem uma passagem, agora eu posso falar fora com essa latinha, ótimo. Tem uma passagem que ele muito famosa, né, em que ele compara o trabalho dele com o trabalho da parteira, o trabalho dele, Sócrates, com o trabalho das parteiras, né? Ele fala: olha, veja que as parteiras têm que ser estéreis para poder trazer à luz aquilo que está nos outros, mulheres, também aquele que quer trazer o conhecimento à luz nos jovens, né, tem que ser ele próprio estéril para a sabedoria, né? Isso aí retoma toda aquela ideia do só sei que nada sei, da ignorância socrática, da apologia, também do Mênon, e assim por diante, né? E essa passagem em que o Sócrates compara a sua dialética com a arte, né, da parteira que traz a luz, embora ela mesma seja estéril, é absolutamente fundamental para entender todo o processo da dialética platônica, dialética ascendente e assim por diante, né? E é uma imagem que tem a ver também, né, com a ideia de conhecimento como reminiscência ou a ideia de conhecimento como rememoração, né? Do mesmo jeito que a parteira simplesmente tira de dentro aquilo que está na mulher, né? Assim também o professor, ele simplesmente tira de dentro, né, do seu pupilo, do seu discípulo, aquilo que já está nele, que ele já conheceu, né, quando sua alma passeou lá no Hades e assim por diante, tá? Eu não vou ler essa passagem é muito importante, tá? Para, digamos assim, para entender o Platão por Platão, né? Para a gente não é tão importante assim, porque não é fundamental para o que a gente está fazendo. Então, agora o que eu quero fazer é passar, né, para definição de conhecimento como sensação, tá? Que está na página 49 da nossa edição ou na página 150, na página 151E, né, da edição Stéphanos do Platão. E aí, então, vocês viram que está marcado aqui, né, o sujeito que tinha essa edição marcou, né? O que é muito feio porque é uma edição da biblioteca, ninguém deve escrever em livros de biblioteca, embora vocês possam escrever perfeitamente quanto quiserem os de vocês, tá? Livros de biblioteca são livros para serem só lidos e depois devolvidos, né? Mas então, ele marcou o seguinte, a definição do teteto é a seguinte: parece, eu vou ler todo o trecho, realmente, Sócrates, exortando-me como fazes, fora vergonhoso não esforçar-me para dizer com franqueza o que penso. E agora ele vai dizer, então, a tese dele. Parece-me, pois, que quem sabe alguma coisa sente o que sabe, tá? Vejam, quem sabe alguma coisa sente o que sabe, tá? É engraçado que no racionalismo moderno, por exemplo, em Descartes, se vocês forem ler a terceira meditação do Descartes, vocês vão ver a inversão, né, dessa máxima, né? Para Descartes, a percepção se transforma em um conhecimento. Não porque ela é a fonte do conhecimento,
Mas por quê? Sem conhecimento, sem o intelecto, é impossível ter percepção. A percepção não existe a não ser como um produto, digamos assim, do nosso pensamento. Ela é dependente, derivada do pensamento, né? Bom, aqui a proposta do Teteto é o contrário, né? Aquele que sabe, sente que sabe. E mais uma vez, tá? Essa definição é uma definição absolutamente aceitável de um ponto de vista intuitivo, de um ponto de vista natural, né? A gente, naturalmente, tende a considerar que aquilo que a gente sabe com mais certeza é aquilo que é dado pelos sentidos. Nenhum de vocês que está aí me ouvindo duvida, né, que está vendo uma aula de filosofia, sentado na sua sala, no seu ônibus, no seu quarto, não sei aonde, mas enfim, vendo uma aula de filosofia. E vocês sabem isso pelo sentido, tá? Bom, então, bela e corajosa resposta, menino, papapá. Porém, examinemos juntos se se trata realmente de um feto viável, né? Isso é uma coisa que vai poder ser extraída pelo parteiro de dentro da mulher, ou de simples aparência, né? Então vejam, assim, vejam qual é a oposição aí, né? Conhecimento disseste é sensação? Sim, diz o Teteto. E agora o Sócrates vai fazer aquele ponto que é absolutamente crucial, né, nessa passagem, que é identificar a definição de conhecimento como sensação com o relativismo do Protágoras, tá? E preste atenção que ele faz exatamente isso. Talvez sua definição de conhecimento tenha algum valor. É a definição de Protágoras. Por outras palavras, ele dizia a mesma coisa. Ele dizia com outras palavras, mas era a mesma tese, né? Afirmava que o homem é medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem, tá? Bom, a gente tem outras formulações disso, tá? A mais clássica, mais paradigmática é o homem é a medida de todas as coisas, das que são, na medida em que são, e das que não são, na medida em que não são, tá certo? Agora, se vocês começarem a pensar, tá? Vocês vão perceber que tem um probleminha aí. Na verdade, tem várias dificuldades aí, tá? Primeiro é que, de fato, na definição do Protágoras, aparentemente não há nenhuma referência, né, à sensação ou ao conhecimento perceptivo, tá certo? Ele está simplesmente exprimindo, né, dizendo que o homem é a medida, né, metron, né, de onde vem metrônomo, né, em português, por exemplo, né, metro, né, é a medida de todas as coisas. E a própria ideia de medida, ela é central nos filósofos antigos, tá? Em várias passagens, por exemplo, do Platão, ele vai justamente dizer que aquilo que diferencia o bem e o mal, ou o bom e o ruim, é simplesmente a medida na qual a gente leva em consideração, a gente toma algo, né? A famosa passagem, por exemplo, agora não lembro onde é que está, talvez no Fedel, mas não lembro, né? Em que ele diz que uma droga qualquer, né, alguma coisa que extrai de uma planta, pode ser um remédio, né, que vai curar você, ou um veneno que vai te matar. E é a mesma coisa. E a única diferença está na medida, eu diria na dose, né, na qual a gente administra isso. Para o Aristóteles, se vocês estudaram a ética do Aristóteles, deve estar estudando lá em ética, não sei quem da ética está dando ética, acho que talvez o Marciano, enfim. Vocês vão estudar a ética nicômaca do Aristóteles, vão ver que a ética nicômaca, aquilo que é central, é uma certa medida, né? Aquele meio termo, né? Aquela moderação, né? Entre dois extremos, entre um vício e o outro vício extremo, e, portanto, você acha a virtude pela medida, né? A medida não é um conceito que implica qualquer tipo de recurso de apelo à percepção, né? Então é basicamente a gente tem um truque aí do Platão, um espantalho do Platão para poder discutir aquilo que ele quer, tá? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias?
Então, deixe-me agora não continuar no texto do Platão, mas convidar vocês a pensarem em algumas coisas, ou algumas dificuldades e algumas considerações que a gente tem que ter quando a gente começa a falar de percepção, tá certo? Eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida, vocês disseram nenhuma, tá? Mas a primeira pergunta que vocês deveriam ter me feito, ou que a gente tem que fazer, tá, ao Platão, é: o que significa percepção, tá? Vamos deixar de lado o termo grego, né? Nem deve ser estésis ou alguma coisa da mesma origem, né? Enfim, deve ser estésis. Mas, enfim, vamos deixar de lado o termo grego, vamos pensar em termos de sensação ou de percepção e aquilo que isso, a que isso nos remete, tá certo? Mais uma vez, como eu sempre digo, e todos vocês já me ouviram falar milhares de vezes, muitas vezes em filosofia a gente usa termos da linguagem comum com um sentido que não é o mesmo, ou que pelo menos é ligeiramente diferente, de algum modo, daquele da linguagem comum. Sensação e percepção são alguns desses termos, né? A gente usa, por exemplo, percepção para falar sobre uma certa compreensão que a gente tem de, sei lá, um certo evento, né? A percepção que eu tive daquela briga entre os dois foi que os dois estavam errados, tá? E nesse sentido, por exemplo, percepção é só o juízo que eu faço, ou, por exemplo, como eu encaro a coisa toda, né? Ou, por exemplo, às vezes a gente fala, a gente pode usar perceber também em sentido que não está diretamente relacionado com os sentidos, né? Eu falo, eu percebi que havia algo de errado, né? Quando a minha conta não bateu, depois que tinha que dar um certo resultado. Bom, esses termos todos estão, digamos assim, no campo semântico, né? Da percepção, da sensação, tá? Mas vamos tentar, eu quero tentar agora chamar a atenção de vocês para algumas coisas importantes a respeito desses conceitos, percepção e sensação, tá? Embora aí no texto do Platão esteja sensação, eu vou falar mais de percepção, tá? Embora não sejam sinônimos, mas aqui a gente vai usar eles como sinônimos, sem problematizar muito, tá? E eu vou tentar mostrar um pouco para vocês como a própria ideia de percepção e depois a ideia de conhecimento perceptivo traz consigo dificuldades filosóficas, tá? E a primeira coisa é que, do ponto de vista da filosofia, percepção, ou sensação também, vou só de percepção agora, tá? Pode significar coisas diferentes. Percepção pode significar, por exemplo, a faculdade de perceber o mundo, tá? Quando eu falo que eu sou capaz de perceber o mundo, quando eu falo que eu tenho a percepção ou a sensibilidade, que é o termo que depois vai se tornar mais corrente na filosofia, quando eu falo que eu tenho percepção, ou que eu tenho sensibilidade, ou que eu tenho receptividade, o que eu estou dizendo, aquilo a que estou me referindo, é uma certa capacidade mental que eu tenho de perceber o mundo, tá? É a faculdade de tornar o mundo objeto do meu pensamento, é a faculdade de, justamente, então, receber o mundo através dos meus 5 sentidos, tá? Percepção, né? Tá, portanto, intimamente associado com os sentidos, né? Por isso que eu falei, ó, tem uma ligeira diferença entre percepção e sensação, né? Sensação é produz sentido, percepção talvez seja o termo geral no qual a gente coloca todas as sensações, tá? E, aliás, embora os filósofos, e a gente continue falando de 5 sentidos, né? A audição, olfato, tato, visão e paladar, né? O fato é que a gente tem muito mais que 5 sentidos, tá? Toda a neurociência contemporânea mostra que a gente tem em nosso corpo uma série de sensores, né? Uma série de modos da gente perceber o mundo e se orientar nele, né? Nós temos, por exemplo, eu estou com o ouvido entupido agora, então estou meio
percebendo isso, né? Mas, por exemplo, a gente tem no nosso labirinto, né? Que é a parte aqui dentro do nosso ouvido, né? Um sensor que permite que a gente se equilibre, né? Não caia quando a gente anda, corre, passa por uma pinguela e assim por diante, né? Nós temos uma série de outros modos, né, de perceber aquilo que nos circunda, que não podem ser definidos pelos nossos 5 sentidos, tá? Mas, para a gente entender, a percepção, obviamente, tem a ver, então, com essa capacidade que os 5 sentidos têm de nos dar o mundo, nos entregar o mundo, ou pelo menos nos colocar em relação com o mundo, tá? Então, o primeiro sentido de percepção é essa faculdade, essa capacidade que a gente tem, tá? E perceba, é uma capacidade, é um poder, é você ser capaz de fazer algo, tá? Não é um produto, não é um resultado, é essa capacidade, tá? Essa faculdade, para o termo filosófico. Mas a gente também usa a percepção, e é o segundo sentido de percepção, ou das sensações, dos estados sensíveis, tá? Para a gente se referir ao próprio conteúdo da nossa experiência sensível. A percepção é a faculdade que permite que a gente receba o mundo, mas o resultado dessa faculdade, isso que essa faculdade de perceber o mundo nos entrega, também é chamado por nós de percepção. Eu tenho a percepção dessa xícara aqui na minha frente, eu tenho a percepção do calor que está fazendo, eu tenho a percepção da música que eu ouço, né? E assim por diante. E vejam que, então, são coisas diferentes, né? Uma é a capacidade de receber algo, de ser afetado pelo mundo. O outro sentido é a própria afecção, o próprio, digamos assim, o próprio produto, o próprio resultado de ser afetado, as sensações, o conjunto das sensações, o conjunto daquilo que a experiência me entrega, tá certo? Um terceiro sentido, que é diferente dos dois, embora esteja mais ligado ao segundo, é ou identifica a percepção com o próprio objeto percebido, ou a própria coisa percebida, né? Então, por exemplo, quando a minha faculdade de percepção me permite ver, quando eu olho pela janela, manchas marrons com uma certa forma alongada, depois manchas de pedaços, né, de verde que se movem rapidamente e assim por diante, eu tenho uma percepção. Mas este conjunto, esse múltiplo, essa multiplicidade dos dados dos sentidos que eu percebo quando eu olho pela janela, eu também vou chamar de uma árvore, ou, aquilo que nos interessa, a percepção de uma árvore, o objeto percebido, tá? Então, percebam, né, que há pelo menos 3 sentidos diferentes de percepção que a gente tem que separar e que talvez nem sempre se encontrem separados na discussão que costuma se fazer sobre isso. A faculdade de perceber, né, o produto, né, que a faculdade de perceber me entrega, as sensações, e, finalmente, a coisa, ou o objeto percebido, né? Por exemplo, a percepção de uma árvore, de uma xícara, de um carro, de qualquer outra coisa, tá? E por que eu estou falando isso? Porque isso significa, tá? E é uma primeira confusão que a gente tem que desfazer quando começa a falar de percepção, é que não há oposição entre percepção, ou aquilo que tem a ver com os sentidos, e o nosso pensar ou refletir sobre isso, tá? Dito de outro modo, percepção, quando a gente fala em percepção, a gente às vezes se refere seja a nossa capacidade corporal de sentir o mundo, tá? Quanto aos próprios conceitos que a gente usa para internalizar, para receber, e depois para comunicar essa nossa percepção. Parece que há uma espécie de ligação, uma espécie de entrelaçamento entre a sensação e o pensamento, entre aquilo que nos afeta corporalmente e os conceitos que a gente usa para pensar isso que nos afeta, né?
E se isso parece muito abstrato, tá? É só vocês pensarem, por exemplo, nos animais, e isso vai se tornar muito mais claro aquilo que eu estou dizendo, tá? Animais têm percepção. Animais provavelmente têm um tipo de consciência da percepção que eles têm, né? Se a Mica, aqui, o meu gato, perceber um ratinho andando aqui pela sala, ela vai pular e comer o gato, né? Bom, mas, diferentemente de nós, ela vai fazer isso sem qualquer recurso ao aparato conceitual. Ela não vai pensar, olha, um ratinho, eu gosto de comer ratinhos, de matar ratinhos, portanto, eu vou fazer isso, né? Não, é uma espécie de ligação direta, instintiva, a gente diria, natural, a gente diria, entre a percepção do mundo e a ação no mundo. Não há representação mental intermediando, não há conceitos intermediando. Mas no caso de nós, seres humanos, isso obviamente não é o caso. A gente não percebe o mundo apenas, a gente percebe o mundo como conceito, a gente percebe o mundo como objeto. A gente não vê simplesmente multiplicidades de marrom e de verde. A gente vê árvores e florestas. E isso já coloca um problema enorme. Talvez o problema principal que está relacionado com o conhecimento perceptivo, que é saber em que medida as nossas percepções e os objetos e conceitos que a gente tem na nossa mente para representar o mundo correspondem de fato ao mundo, né? Como é que eu sei que nessa passagem do que o meu corpo me diz para aquilo que a minha mente, o meu entendimento pensa, reproduz, né? Disso que meu corpo me dá, como é que eu sei que há uma correspondência? Como é que eu sei que há um paralelismo? Como é que eu sei que um corresponde ao outro, tá? E agora pensem um pouco por que que isso é importante. E voltem então àquilo que eu estava dizendo para vocês no começo da aula. Eu dizia, olha, quando a gente fala de conhecimento, sem ter estado em um curso de filosofia antes, a gente costuma associar com aquilo que é mais certo e fundamental para a gente, aquilo que vem dos sentidos. Eu sei que eu estou aqui e agora, e nada pode tirar essa confiança, essa certeza que eu tenho. Eu sei que eu estou sentindo, que eu sinto sede, fome, dor, calor ou qualquer outra coisa que meu corpo me diz que eu sinto, né? E, no entanto, parece haver uma espécie de fronteira, né, entre o conhecimento, perdão, entre o conhecimento, ou o entendimento, e a percepção, entre a gente perceber o mundo, pensar o mundo depois de tê-lo percebido, e o próprio mundo. E a questão básica, então, de toda a teoria epistemológica, toda a teoria do conhecimento que tem que dar conta da percepção, é como juntar essas duas coisas, como cobrir, né, como cobrir essa lacuna, essa distância, né, entre a nossa percepção do mundo e o próprio mundo, tá? Esse problema teve muitas formulações diferentes ao longo da história. Por exemplo, no século XX, as pessoas vão falar do problema do sense data, dos dados dos sentidos. No século XVII ou XVIII, né, os britânicos falariam, e os críticos, os implicistas britânicos falariam de o problema do véu das ideias. Mas o problema é esse, né? Como é que eu sei que eu represento de modo fiel, né, de modo confiável, o mundo, né? Como é que eu sei que esse processo pelo qual eu percebo o mundo é confiável, tá? E veja, depois eu vou falar um pouco mais dos argumentos contra a percepção ou contra a confiabilidade da percepção, mas o ponto é, existem inúmeros exemplos, inúmeros casos que colocam em dúvida, que colocam em xeque a confiabilidade dos dados dos sentidos, tá? Deixa eu pular um pouco, inverter a ordem que eu queria para vocês, justamente falar sobre, para vocês sentirem que tem um problema, tá? Esse que eu quero que vocês percebam. Então, às vezes, fazer filosofia não é só a gente saber o que estão dizendo, a gente entender onde é que está realmente o problema, tá?
Por que que o conhecimento não é... Por que que o conhecimento perceptivo não é confiável? Ou por que que a gente pode colocar em dúvida aquilo que a percepção nos entrega? Tá? Talvez você já conheça, provavelmente já conhecem vários dos argumentos que estão aqui, ou pelo menos já pensaram alguns desses argumentos. Tá? O primeiro argumento, o argumento clássico, é o argumento do erro dos sentidos. Tá? Um argumento que os céticos antigos usavam, que os sofistas usavam, que Platão utiliza no seu diálogo às vezes para levar adiante o diálogo, e é simplesmente o fato de que a gente percebe as coisas pelos sentidos e às vezes a gente está enganado. Tá? No Descartes, por exemplo, ele cita: eu estou andando numa estrada, vejo uma torre ao longe, a torre parece que é redonda, porque as torres costumam ser redondas, mas quando eu chego perto, eu vejo que ela é de fato quadrada, né? Quando eu vejo uma forma quadrada ao longe, ela parece redonda, porque eu não vejo os ângulos e assim por diante. Eu me enganei, tá? Os sentidos me enganaram. Quando vocês estão na balada à noite, vem aquele gatinho que estão paquerando, aquela mina que querem paquerar, né? Vão lá, atravessa o bar, chega na menina, chega no rapaz, toca nas costas dele, no ombro dele, ela vira e não era aquela pessoa, né? Quantas vezes a gente confunde uma pessoa com outra? Os nossos sentidos nos enganaram, a gente confiou neles, a gente recebeu aquilo que eles nos davam, fez um juízo sobre eles, né? É fulano, é fulana, e eles nos enganaram. Um outro exemplo clássico, né, utilizado pelo Descartes, pelo Santo Anselmo, no Proslogion, e assim, no Proslogion não, perdão, no De Veritate, o Santo Anselmo de Aosta, no De Veritate, é o exemplo da vara, né? Se eu pegar um bastão que é reto e colocar ele embaixo da água, né? Vocês sabem que a água, porque ela é ondulada, com refração, difração, faz o bastão, a vara, parecer que está se mexendo e ondulado, quando na verdade a gente sabe que ele é reto, né? Erros dos sentidos. Os sentidos nos enganam, tá? Existem ilusões dos sentidos. Deixa eu fazer uma coisa. Só mostrar para vocês, por exemplo, a famosa ilusão de Müller-Lyer. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu colocar só um minuto, eu coloco para vocês. Pronto, aqui. Essa aqui é a famosa ilusão de Müller-Lyer, né? Se vocês olharem para esses dois segmentos de reta aí, um delimitado por essa forma assim aberta, ou delimitado por essa forma fechada, vocês vão dizer, né, que este aqui de cima é maior e este aqui de baixo é menor. Bom, procurem na internet a ilusão de Müller-Lyer, M-U-L-L-E-R, depois separado, são duas pessoas, né? Outro nome, Lyer, L-Y-E-R, e vocês vão ver isso, vocês podem pegar uma régua, tá? E medir, e vocês vão ver que esses dois segmentos de reta aqui têm o mesmo comprimento, né? Ó, esse aqui mostra pra gente mais... Opa, não queria, é só imagem. Abrir imagem novamente. Aqui. É isso que eu queria. Pronto. Vocês veem, né? Aqui a gente tem explicadinho, né? Que é exatamente o mesmo comprimento. Ilusões de ótica, né? Bom, todos vocês conhecem ilusões de ótica, né? Bom, os sentidos nos enganam. A percepção é enganosa. Como é que nós podemos, então, confiar na percepção? Como é que a percepção pode ser a base, o nosso recurso mais natural quando a gente quer justificar o conhecimento, se os sentidos nos enganam, tá? Um segundo argumento contra a confiabilidade da percepção é o argumento não mais do erro dos sentidos, mas da relatividade, ou relativismo dos sentidos. Tá? E é um exemplo que aparece no próprio TT. Tem uma passagem lá na frente em que esse exemplo, que reaparece em outras passagens do Platão, né, é citado, que é o exemplo do vinho. Né?
Se eu sou um sujeito que está em plena saúde, toma um vinho de qualidade, esse vinho vai me parecer doce, né, agradável e assim por diante. Aliás, curiosidades sobre os gregos, né? Perdão, gente. Mas, enfim, os gregos tomavam vinho com resina e mel dentro, porque os vinhos deles eram horrorosos, avinagrados, eles faziam vinho horroroso, né? E a gente fala, os vinhos romanos e gregos deviam ser maravilhosos, né? Porque estavam sempre tomando. Eles enchiam os vinhos de resina de árvore para perfumar e de açúcar, para açúcar, não tinha açúcar, né? Mel ou outro tipo de adoçante para tornar o vinho mais palatável, porque o vinho era horroroso, né? Normalmente eles ficavam guardados, né, em ânforas de barro, enfim, e estragavam, né? Então eles ficavam colocando essas coisas, né? Bom, mas enfim, então um elogio para o vinho era dizer que o vinho é doce, né? Embora muita gente goste de vinho suave, né? Não é necessariamente um elogio dizer que o vinho doce é bom. Mas então ele diz, olha, se eu estiver em plena saúde, eu vou tomar meu vinho e vou achar que o vinho é doce, delicioso e assim por diante. Se eu estiver doente, como eu estava doente semana passada, né, não consigo comer nada, e alguém me der vinho, aquele vinho vai ser horroroso, vai ser amargo, vai ter um gosto ruim, ácido e assim por diante, né? É o mesmo vinho, e no entanto, ele vai ser percebido de modo diferente em situações diferentes, tá? Outro exemplo, né? Podem tentar isso em casa, né? Se eu colocar a minha mão na água fria, gelada, e depois colocar a minha mão na água morna, né? A água morna vai parecer quente. Se eu colocar a minha mão na água fervendo e depois colocar a mão na água morna, a água morna vai parecer fria. Os sentidos são relativos. Os sentidos variam, né? Em nós mesmos, para o mesmo sujeito. Então, isso pode significar também que os sentidos variam nos outros sujeitos, em relação aos outros. Aquilo que eu estou vendo e dizendo que é azul, azul não é o caso, mas aquilo que eu estou vendo e estou dizendo que é marrom ou vermelho, um daltônico pode ver e dizer que aquilo lá é amarelo ou verde, tá certo? Bom, então, segundo argumento, ou segunda coisa que deve lançar uma pulga atrás da nossa orelha em relação aos sentidos, é que os sentidos são relativos. Há um relativismo, uma variabilidade dos sentidos. Terceiro grande argumento, ou terceiro grande problema que a percepção tem que enfrentar, que eu tenho que enfrentar se eu quero dizer que a percepção nos dá conhecimento confiável sobre o mundo. Alucinações, delírios, estados de alteração da consciência, tá? Uma pessoa que está sob influência de drogas ou que está com uma doença mental grave, né, e assim por diante, qualquer coisa que teve uma lesão cerebral, pode começar a ver coisas que não estão lá, né? Um alcoólatra que está em recuperação, um alcoólico que está em recuperação e está tendo delirium tremens, vai ver coisas baratas e assim por diante que não estão lá, né? Um paranoico, um maluco qualquer que acha que o demônio está atrás dele, vai ver coisas que não estão lá, né? O sujeito que tomou ayahuasca, ou peyote, ou LSD, vai ver, sei lá, cobras conversando e assim por diante, quando elas não estão lá. Bom, nós temos alucinações. Nós temos percepções às quais não corresponde nada fora de nós. Tá? Se vocês não quiserem um exemplo tão forçado assim, né? Basta fechar o olho e apertar o olho, né? E soltar, vocês têm aquela retroimagem branca que fica quando vocês apertam o próprio olho. Se vocês fecham o olho e apertam o olho, vocês vão ver branco, né? Bom, não tem nada de branco que vocês vão ver, mas a gente percebe uma coisa que não está lá, a gente percebe uma cor branca que não está lá, tá? Quarto tipo de argumento
Aliás, eu vou colocar dois argumentos juntos, eles podem ser separados, três argumentos juntos que podem ser separados, mas terceiro, se o quarto grande grupo de argumentos contra a percepção são argumentos do sonho, como, por exemplo, meditações do Descartes, argumentos do Deus enganador, como nas meditações do Descartes, e variações em torno deles, contemporâneas, por exemplo, como o argumento do cérebro em um balde, lá do Putnam, ou o argumento da simulação da Matrix, do Nick Bostrom. Tá? E o que esses argumentos nos dizem? Eles nos dizem, olha, pode ser que tudo aquilo que a gente esteja percebendo não seja real. É um argumento que, inclusive, aparece aonde? No Teteto do Platão. Né? O Teteto do Platão, em certo momento, fala, olha, como é que eu sei que aquilo que eu estou percebendo é real? Porque eu posso estar sonhando. Quando eu estou sonhando e vejo cachorros, gatos, cadeiras, mesas, mesmo que eu esteja deitado na minha cama, eu considero que tudo aquilo lá está na minha frente, que eu estou sendo afetado por ele, eu vou, portanto, dizer naquele momento, no interior do meu sonho, que a mesa está na minha frente, mesmo que não tenha mesa nenhuma e eu esteja deitado na minha cama. Se eu for um cérebro em um balde, né, o argumento do cérebro em um balde diz, olha, eu posso, com eletrodos e uma programaçãozinha lá, criar uma máquina de experiência, né, que vai reproduzir nesse cérebro, que é simplesmente um cérebro dentro de um líquido, né, todas as percepções que correspondem, por exemplo, a estar vendo um jogo de futebol, estar dançando em um baile vaneirão ou estar tomando mate na praça na frente da Unicentro, mesmo que eu seja apenas um cérebro com eletrodos em um balde, né? Se vocês viram o filme Matrix, que agora vai lançar mais uma continuação que não precisava, tá? E sabem que lá a gente tem uma versão também disso, na qual o Neo, o personagem do Keanu Reeves, vive em uma simulação criada por computador, tá? E, bom, tem filósofos contemporâneos, o Nick Bostrom, por exemplo, Nicholas, né? N-I-C-K, Bostrom, B-O-S-T-R-O-M, podem procurar, que ficou famoso por causa disso, né? Que diz que talvez a gente esteja vivendo de fato na Matrix, uma boa probabilidade da gente estar vivendo em uma simulação criada por uma raça mais inteligente, exatamente como no filme Matrix, tá? Bom, o argumento do Deus enganador é uma versão, digamos assim, criada pelo Descartes para dar conta disso, sem ter esses recursos de ficção científica que a gente tem, tá? Mas todos eles colocam em xeque, mais uma vez, aquilo que está pressuposto quando a gente fala de conhecimento perceptivo, de percepção, que é que haja qualquer tipo de correspondência entre aquilo que a gente percebe e o mundo exterior, tá? Então, bom, é problemático dizer que a percepção nos dá conhecimento. Mas, por outro lado, se a gente resolver, como Platão, dizer que não existe qualquer tipo de conhecimento relativo ao mundo externo ou à experiência, parece que o preço a pagar também é demasiadamente alto. A gente não parece estar disposto a abrir mão da nossa convicção de que a gente está vendo aula de filosofia, de que o mundo externo existe e assim por diante, tá? E mesmo assim, então, desde a antiguidade até hoje, muitos filósofos defenderam o papel fundamental da percepção no nosso conhecimento. Por exemplo, os chamados empiristas britânicos, tá? Vocês podem ver minhas aulinhas de moderna que estão disponíveis no YouTube, na qual eu falo do Hume, do Locke, do Berkeley, tá? E vocês vão aprender lá que eu acho que o termo empirismo, os termos empirismo e racionalismo mais complicam do que, mais atrapalham do que ajudam, tá? Mas os empiristas britânicos, vocês aprendem na definição de manual, são aqueles que acham que o conhecimento vem da sensação, tá certo? Tá errada essa definição, tá? Mas é a definição que as pessoas usam, depois vocês vão perceber. E eu vou explicar para vocês um dia por que está errado, tá? Porque, na verdade, qualquer filósofo acha que o conhecimento começa pela sensação. Se vocês pegarem a crítica da razão pura do Kant, que certamente não é um empirista, vocês vão ver que a primeira frase que tem lá é tudo aquilo que está no nosso intelecto primeiro esteve no nosso sentido, que é uma frase que é também Tomás de Aquino, reapropriando-se do Aristóteles, né?
Nil est in intellectus quod non fuerit prior in sensu. Nada está no nosso intelecto que não tenha estado primeiro nos nossos sentidos, tá? Então, embora os filósofos, mesmo os filósofos ditos não empiristas, mesmo os filósofos não empiristas acham que o conhecimento é fundamental, acham que o conhecimento perceptivo, perdão, está na origem ou em algum momento o nosso conhecimento passa por ele, tá? Os empiristas lógicos do século XX, por exemplo, em um certo momento, tentaram criar toda uma epistemologia, toda uma descrição de como a gente tem uma representação confiável do mundo, baseada em dados dos sentidos, baseada em um fenomenalismo, tá? Fenomenalismo é outra posição filosófica importante que diz que aquilo a que nós temos acesso em relação ao mundo são basicamente fenômenos que se apresentam na nossa percepção e que toda a nossa cosmovisão, todo o nosso conhecimento sobre o mundo é constituído a partir desses dados elementares dos sentidos, dessa entrega originária dos sentidos, tá? Existem correntes em epistemologia contemporânea, por exemplo, toda a corrente da chamada embodied cognition, ou conhecimento encarnado, conhecimento corporificado, que, por exemplo, se reflete no que se chama de enactivismo, né? Que justamente vai colocar um papel, né? Um peso importantíssimo no nosso corpo como sendo o elemento que permite que a gente tenha uma relação de conhecimento e também de ação com o mundo, tá? Então, existem inúmeros filósofos que acham que a percepção é fundamental. Para que eu possa dizer que a percepção é fundamental para o conhecimento, eu tenho que ser capaz de responder e de descartar todas as dúvidas, todas as objeções que esses casos não confiáveis, que esses casos anômalos, né, de conhecimento perceptivo colocam para mim, tá? Na filosofia moderna, por exemplo, tá? A gente tem filósofos como Berkeley, tá? Que vão simplesmente identificar ser, aquilo que existe, com aquilo que é percebido, tá certo? Bom, para tentar, então, a gente costurar um encerramento para aquilo que eu estou querendo apresentar agora, tá? Quais são, então, os problemas que a gente tem em relação à percepção, tá? Quando a gente fala de conhecimento. Ou, por que a percepção coloca problemas epistemológicos importantes, tá? O primeiro problema é, então, espero que vocês tenham entendido, como a percepção é capaz de garantir qualquer coisa em relação ao conhecimento. Eu estou dizendo para vocês que eu estou tomando meu chazinho nessa xícara amarela, verde, azul e assim por diante. Bom, se eu estiver sonhando, se eu estiver alucinando, se eu for um cérebro num balde, eu estou enganado. Como é que eu sei que eu estou enganado? Qual é o critério? Qual é onde é que eu vou encontrar um juiz para me dizer que eu estou enganado se a única coisa que eu tenho acesso são as minhas percepções, né? Bom, um segundo problema que tem a ver com a percepção tem a ver com aquilo que eu disse no comecinho, quando eu tentei definir percepção, ou pelo menos mostrar que a gente usa percepção em vários sentidos diferentes, né? Como a faculdade, como aquilo que a gente, como, digamos assim, a massa, a multiplicidade que a gente recebe pelos sentidos, e como o próprio objeto percebido ou entregue, né, por esses sentidos e por essa faculdade sensível, tá? Então, a pergunta é, o que nós percebemos quando percebemos? Ou, na percepção, o que a gente percebe? Tá? Uma resposta básica é dizer que a gente percebe o mundo exterior, o mundo externo. Tá? Bom, como é que a gente percebe o mundo externo se o mundo externo está fora de nós e as nossas percepções estão dentro da gente? Aquilo que eu percebo são, de fato, só as minhas percepções, ou as minhas percepções enquanto
transformadas em ideias, enquanto transformadas em representações na minha mente. Para dizer que eu percebo o mundo externo, eu tenho que dar conta desse problema que eu já disse para vocês, do véu da percepção, do véu das ideias, né? Como é que eu atravesso essa fronteira que separa o mundo externo da minha percepção ou da minha consciência, tá? Pensei no problema do seguinte modo, né? Uma coisa é a minha consciência, aquilo que eu tenho acesso na minha mente, e outra coisa é, supostamente, o mundo ao qual eu tenho acesso. Bom, como é que eu sei que um representa o outro? Os empiristas britânicos, tá, entre várias aspas, diziam que simplesmente as minhas percepções copiavam o mundo externo. Eu vejo uma árvore, eu formo a ideia de uma árvore que copia o mundo externo. Bom, essa resposta não faz o menor sentido, tá? Uma árvore, ela precisa de água para sobreviver, de sol, ela tem 5 metros de altura, ela pesa tantos quilos e assim por diante. A minha ideia da árvore, ela não tem tamanho, não tem largura, não precisa de água para sobreviver, não precisa tomar sol para não morrer e assim por diante. A ideia da árvore, ou a percepção da árvore, é uma coisa totalmente diferente da árvore. Como é que eu sei que um corresponde ao outro, tá? Uma solução para isso é dizer que a gente não percebe de fato o mundo ou as coisas, mas que a gente percebe apenas os dados dos nossos sentidos, né? Eu não percebo uma xícara, né? Eu percebo apenas uma mancha amarela, uma outra mancha branca, uma faixa preta com esse reflexo mais claro aqui e assim por diante. Eu percebo isso e depois eu formo a ideia de xícara. Bom, se eu faço isso, não há nada que garanta que a minha ideia de xícara que eu formei a partir dos dados dos sentidos corresponda a qualquer coisa de real, né? Porque eu tenho esse véu, eu tenho essa separação, tá? E só para encerrar, tá? Quem responde que eu conheço o mundo externo, tá? Quem responde que os sentidos, a percepção me entrega, me dá acesso ao mundo externo, é chamado de realista, tá? Um realista é aquele que acha que nós temos acesso cognitivo, epistêmico, ao mundo externo e que esse mundo externo é independente de nós. Um realista diz que essa xícara existe, ela existe fora de mim e que ela vai continuar existindo, mesmo que eu não perceba, mesmo que não existam mais homens para perceber, e assim por diante, tá? Isso é o realismo. Bom, muitos filósofos, para escapar do problema do véu dos sentidos, vão apelar para um certo tipo de realismo que a gente chama de realismo direto, que os críticos vão chamar de realismo ingênuo, tá? E o realismo direto ou realismo ingênuo diz que a gente não percebe dados dos sentidos, mas percebe as próprias coisas. A gente percebe não manchas marrons e verdes, mas árvores. A gente percebe não quadradinhos coloridos, né, mas xícaras. Bom, o realismo direto enfrenta várias dificuldades, tá? Tinha várias outras coisas que eu queria falar sobre a percepção, tá? Mas eu vou parar por aqui, porque senão não vai ficar ligado, tá? E eu ia fazer isso já hoje, não vou fazer para não alongar demais, tá? Mas eu queria que vocês percebessem, né, como isso tudo implica uma discussão sobre, por um lado, o idealismo e, por outro lado, o relativismo, tá? Embora o Platão esteja errado ao identificar conhecimento perceptivo ou conhecimento como percepção e relativismo protagórico, parece também claro que há um tipo de relação entre os dois, tá? E então eu vou para semana que vem, quando eu vou
A gente pode, aliás, eu falei que a gente vai se encontrar. Então, semana que vem, quando a gente se encontrar, eu vou explicar isso para vocês. E eu vou explicar direitinho, então, como é que a gente tem que entender o relativismo? Qual é a relação do relativismo com a teoria da percepção? E uma das coisas que eu vou querer mostrar também é, e vejam, é sempre o que eu quero é que vocês percebam que a gente pode fazer, a gente deve fazer, né? Esse ir adiante e atrás na discussão filosófica, né? Usar a discussão contemporânea e usar o Platão para pensar a discussão contemporânea, usar a discussão contemporânea para entender o Platão, né? Bom, o que a gente faz, por que a gente pode fazer isso? Bom, uma das coisas que eu vou querer mostrar para vocês, tá, é que o relativismo é uma teoria que não deve ser confundida com, por exemplo, o idealismo, com, por exemplo, um mero subjetivismo, e tampouco deve ser confundida com ceticismo, tá? Hoje em dia, as pessoas costumam colocar, mais ou menos na mesma prateleira, né? Relativismo, tá? Ceticismo e, como cereja do bolo, né, para mostrar que não leram filosofia, né, pós-modernismo. Né? Vamos dizer, o pós-modernismo é relativista, o pós-modernismo é cético. Bom, é uma confusão isso, é uma salada que mistura coisas diferentes, tá? O relativismo é uma tese a respeito da verdade que afirma que há muitas verdades e muitos conhecimentos diferentes. O relativismo é a tese de que há um excesso de verdades, né? Que cada um tem, por assim dizer, a sua verdade, ou o seu modo de acesso à verdade. O ceticismo, ao contrário, é uma tese que diz que não há verdade, que há, portanto, não excesso de verdades, como no relativismo, mas falta de verdades, porque não há nenhuma verdade com V maiúsculo ou nenhum conhecimento, né, com C maiúsculo. E o pós-modernismo, a Fernanda confirmou, né, que as pessoas associam essas coisas, né, relativismo, pós-modernismo e ceticismo também, tá? Mais relativismo e pós-modernismo, mas também ceticismo, né? Bom, o pós-modernismo não tem nada a ver com isso, é uma tese diferente, tá? O pós-modernismo, que é uma coisa muito mais recente, simplesmente pretende deixar de lado, abandonar todo o discurso sobre verdade, conhecimento e justificação no sentido tradicional. Quando a gente discute num contexto, numa chave pós-modernista, pós-moderna, por exemplo, verdade e conhecimento, a gente não toma esses conceitos como sendo fundamentais, fundantes, mas como sendo simplesmente conceitos a mais sobre os quais é possível dar um certo tipo de descrição. O pós-modernismo é uma tese, é uma meta-teoria, se vocês quiserem. É uma tese sobre a própria filosofia, uma tese sobre a linguagem, uma tese sobre teorias, né? Que diz que, basicamente, a gente deve abandonar as grandes narrativas ou as grandes teorias, ou que é impossível fundamentar grandes teorias hoje em dia, tá? Então, são três coisas bastante diferentes, tá? Relativismo é a tese de que a verdade, digamos assim, vem em muitos tamanhos. A gente tem um cardápio muito variado de verdades e nenhuma delas é superior ou melhor que a outra, tá? A gente vai ver que, na verdade, o relativismo costuma ser muito mais espertinho do que isso, mas a visão ingênua do relativismo é: existem várias verdades diferentes, existem vários conhecimentos diferentes, nenhum deles é intrinsecamente, metafisicamente superior ao outro. O ceticismo é a tese de que, por que os nossos métodos de conhecimento não são confiáveis e por que nós não temos critérios absolutos para definir, para garantir a certeza do nosso conhecimento, então o conhecimento não existe. Então, a verdade não existe, já que conhecimento é crença verdadeira justificada. Se não há verdade, não há conhecimento. Enquanto o pós-modernismo é uma tese metateórica que diz que a gente deveria parar de tentar definir ou encontrar qualquer tipo de essência em termos como verdade,
conhecimento e examinar como é que esses termos aparecem nos discursos, nas práticas sociais e assim por diante, tá certo? Então, são coisas diferentes. Só para concluir, tá? O que o Platão vai refutar aqui é, sobretudo, a tese relativista. Não é uma tese cética sobre percepção e nem tampouco uma tese, obviamente, pós-moderna sobre percepção ou verdade ou conhecimento. O ataque central do Platão, no Teeteto, é ao relativismo. Por isso que ele identifica a percepção com relativismo protagórico. Quais são as duas objeções básicas que o Platão vai fazer e que depois a gente vai, os filósofos vão repetir o tempo todo, né? O primeiro argumento básico dele, o primeiro grande argumento dele é que se eu nego que exista a verdade, né, verdade com V maiúsculo, uma verdade, né, eu vou colapsar, eu vou destruir a distinção entre juízo verdadeiro e juízo falso, ou melhor ainda, entre verdade e falsidade. Leiam depois o texto, a passagem que vem depois, agora. Agora começou a comer meu livro. Onde é que eu estava? Bom, logo depois dessa passagem que a gente leu, onde ele define o conhecimento como percepção, o primeiro argumento que ele vai apresentar, então, é mostrar, olha, se eu admito esse relativismo, eu não tenho como separar verdadeiro do falso. Tá? Eu não tenho como dar qualquer tratamento adequado da distinção entre juízo verdadeiro e falso. E, obviamente, há juízos que são verdadeiros e juízos que são falsos. Né? Se eu disser, o Palmeiras vai ganhar o jogo do Atlético Mineiro amanhã, e aí o Lucas ou o Gustavo dizem, não, é o Atlético Mineiro que vai ganhar o jogo amanhã, e a Cristina diz, não, vai ser empate, né? Bom, um de nós está certo e os outros estão errados, né? E se a gente adota o relativismo, a gente não tem como dar conta dessa diferença que parece ser inescapável, tá? O segundo grande argumento platônico contra o relativismo, e eu acho que é um argumento essencialmente correto, pelo menos contra o relativismo ingênuo de Protagórico, a gente vai ver que tem vários tipos de relativismo, tá? Mas contra esse relativismo ingênuo, o segundo grande tipo de argumento platônico é que o relativismo se auto-refuta. Se a tese relativista é de que não há nenhuma verdade, então há pelo menos uma verdade. Que verdade? A verdade de que não há nenhuma verdade. Bom, se a tese relativista, então, é verdadeira, não há nenhuma verdade, ela é falsa, porque há pelo menos uma verdade. A verdade de que não há nenhuma verdade. Tá? Esses são os dois grandes argumentos do Platão e, de alguma forma, esses são os dois grandes tipos de argumentos que até hoje a gente apresenta para refutar o ceticismo. Tá? A gente vai ver, depois vai poder discutir se eles são eficazes ou não. Mas aí isso são os dois argumentos que o nosso amigo Platão vai apresentar. Tá? Então, na semana que vem, eu vou retomar daqui, continuar a discutir a percepção e chegar especificamente no relativismo. Então, leiam essa passagem, tá? A passagem que está entre 151D, tá? Até 186E, tá certo? E veja, depois que termina essa refutação do relativismo, é que começa a ser construída a definição positiva que o Platão vai apresentar do conhecimento como crença verdadeira justificada. Depois que ele garantiu que pode haver verdade e que, portanto, o relativismo é falso, ele vai poder definir conhecimento, ou como elemento do conhecimento, a crença verdadeira. E aí ele vai perceber que falta um elemento, e esse elemento é justamente a justificação. Tá certo? Bom, tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias, observações, lamentações, esperanças?
diante de tudo isso. Agora eu vou ficar pensando que eu estou morando na Matrix, que eu não tenho nenhum acesso à realidade. Procura isso. Semana que vem, se eu não vier na aula, é por isso. É para pensar nisso mesmo, mas fora de brincadeira. Procure o argumento do Nick Bostrom, ele é super famoso. Ele ficou famoso, apareceu em jornais, tem artigos de jornal. Deixa eu procurar aqui. Argumento da simulação, Nick Bostrom. Revista... Deixa eu colocar aqui para vocês. Argumento da simulação, Nick Bostrom, tá? Hipótese da simulação, vocês têm um artiguinho lá na Wikipédia que vocês podem ver, mas, na Galileu saiu, Ciência e Cultura saiu, super interessante da Abril, UOL, aqui. Não, nós estamos vivendo. Por exemplo, no UOL, né, vocês têm artigos sobre o argumento da simulação, que nada mais é, né, do que um reaproveitamento, né, do argumento do gênio enganador, do Deus enganador e do sonho do Descartes, tá? Se vocês quiserem encontrar a origem disso, leiam lá a primeira e a segunda meditação do Descartes, porque está tudo lá, tá? Se não, vocês podem procurar, que tem artiguinhos aqui que explicam, né, o argumentozinho. Ele ficou famoso, tá? Tem várias versões. Podem procurar também Cérebro na Cuba. Os portugueses traduzem, a expressão em inglês é brain in a vat, né? Cérebro num balde. Vocês podem encontrar isso como cérebro na Cuba, não o país, tá? Se alguém te mandar ser um cérebro na Cuba, ele não está te mandando para Cuba, né? Mas cérebro na Cuba ou cérebro no balde, você também vai encontrar lá o argumento do Putnam sobre o cérebro no balde. Ou então leiam simplesmente a primeira e a segunda meditação do Descartes, que lá também tem isso, tá? Tudo bem, gente? Então é isso. Bom, vamos ficar por aqui, todos já devem estar cansados. Eu vou pôr essa aulinha lá no YouTube depois, vocês podem ver de novo, tá? Quem não viu, por favor, avise os colegas que não viram para, por favor, verem, tá ok? E a gente, então, semana que vem, continua a nossa leitura do Teeteto. Eu quero gravar alguns videozinhos mais curtos, um sobre conceitos filosóficos, outro sobre coerentismo, fundacionalismo, que eu falo bastante, tá? Eu vou tentar colocar isso antes da semana que vem, para vocês já terem visto isso quando a gente for discutir o texto, ok? Tudo bem, gente? Então é isso. Vamos ficar por aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, boa noite a todos. Sejam felizes, se cuidem, estudem, tomem sua vacina e até semana que vem, ok? Tchau a todos. Vou encerrar aqui. Até lá.